5 horas, o horário da nossa missa dominical. Todos os domingos aqui, 5 horas, começando a live da passagem videográfica. Boa tarde, galera. Vem chegando. Vou aqui me conectar com o meu perfil pessoal também, para chamar vocês. Esqueci como faço. Ah, aqui. Enquanto isso, enquanto a galera não entra, enquanto a Esté não entra também, hoje a live é com a Stephanie Fernanda, nossa amiga, produtora, realizadora audiovisual. Oi, galera. Entrei rapidinho. A Esté já chegou? Pronto. Só para pedir os biscoitos pro meu também. Aproveitar esses 5 minutinhos antes, Esté, antes de apresentar você e tudo mais, para falar um pouco sobre algumas coisinhas. A gente... Felipe chegou também. A gente, essa semana, tem o filme da Esté, o Periférico, está concorrendo a um prêmio. Então, quem puder, entra lá no festival de Itaguatinga para votar no Periférico, dá essa forcinha para a galera. Estão abertas também as inscrições para oficina de cinema de animação em película, que é animação em película de 16mm e de 8mm, pela galera do Super Off, do Festival 66, pessoal do Mundo em Foco. Sté, vou te chamar. Vamos começar? Tá dando para ouvir? Fê, Sté, vocês estão me ouvindo bem? Opa, Ups, agora sou agora sim. sim. E aí, Sté, tudo bem? Olá, tudo bem? E você, Dani, como vai? Tudo ótimo também. Obrigadão por estar aqui sempre, né? Você está sempre com a Sempre gente. que dá. Aham. Uhum. Nath, é, você quer dar um tempinho antes de se apresentar ou você já quer... Acho que a gente já pode ir começando já, a galera vai vendo, vai entrando. Legal. E também, a partir de amanhã está disponível no YouTube, né? Então, quem Uhum. pegar do comecinho no YouTube já vê tudo desde a apresentação. Sim. Também eu me apresento. Fica à vontade, pode se apresentar, falar sobre você, sobre seus projetos. Fica à vontade, todo o seu espaço. Olá, gente, boa tarde a todas, todos e todos. Espero que estejam todos bem. Eu me chamo Stephanie Fernanda, como o Dani já adiantou. Sou natural do Capão Redondo, cria do Capão. Atualmente moro em Foz do Iguaçu. Vou começar contando como eu entrei no cinema, né? E o porquê que eu tô aqui. É, eu tô tendo um retorno da minha voz. Fui Ah, eu, parou. desculpa. Então, eu sempre fui uma criança muito tímida, mas muito observadora. Sempre olhava tudo, via tudo, mas sempre guardava muito para mim, todas as histórias, todas as coisas. E essa timidez não fazia com que eu pudesse falar, me expressar, até que eu tive um encontro com a arte, né? Desde pequena, eu sempre entrei em meios que me disseram que a arte era acessível. Quando criança, eu participei de uma ONG que chama Casa do Zezinho, que ela tem uma atuação muito forte aqui no extremo sul de São Paulo. Ela atua para pessoas da periferia e tem N atividades, desde mosaico até arte plástica, até audiovisual, e é separado por faixa etária, né? Bem paulo freireana, amém. Então é Amém. totalmente diferente.
é um espaço muito de troca. Então, desde lá, a arte era uma possibilidade, né? Pensando eu, uma pessoa preta da periferia, isso já é muito diferente, já, né? Você poder fazer, exercitar e ver se gosta ou não. Então, lá tinha, para quem era mais velho, a opção de fazer audiovisual, ou fazer som, ou fazer algum instrumento. Então, eu via esse movimento. Eu tenho um tio também que logo quando a gente era criança, assim, na faixa etária de uns 10, 12 anos, ele teve algumas participações também como ator, então acompanhava essas gravações dele e já via essa correria. Só que eu, como muito tímida, nunca me identifiquei com esse lado, atriz, né? Sempre ficava fascinada com toda a correria que era por trás. Aí entrei, fiz o ensino médio numa escola técnica, na ETEC da Zona Sul, onde eu descobri que tinha a ETEC jornalista Roberto Marinho, onde a gente se conheceu e boa parte das pessoas da passagem, né? Eu acho que vale também dizer que eu não passei de primeira, não foi, fiz a prova, passei e estava, né? Tiveram 2 tentativas que eu tentei fazer a prova, na segunda eu consegui, entrei. E entrei sem saber direitinho o que é cinema, né? Porque cinema, pra gente, a gente tem um contato desde cedo, mas desde cedo como espectador. Você senta, você assiste, mas não tem dimensão do como que é, né, esse realizar audiovisual. Então eu entrei sem saber o que era, sem saber o que era essa maluquice, mas a cada vez que ia, eu ia me identificando cada vez mais, né? Então no técnico, o primeiro semestre foi aquele caos de experimentação que está acontecendo, até que no segundo tive a oportunidade de participar do Noite de Quino, que o Festival da Quinofórum vai estar aberto daqui a pouco para a gente acompanhar, infelizmente, de forma online, né, por esse momento que a gente está vivendo. E essa Noite de Quina era você fazer um filme em 48 horas, é isso. Você sabia do tema sábado de manhã e segunda à tarde tinha que entregar um filme pronto. Aí eu e mais 3 colegas, 3 amigos que se tornaram, né? O Will, a Ju e o Igor, nós fomos chamados para estar representando a ETEC. Então era muita vontade de fazer, mas pouca técnica também. Tava todo mundo começando, teve essa coincidência que eu não acho que é coincidência, né? Mas de nós 4, ó, o cachorro participando, tá me fazendo pergunta. E de nós 4, todos terem esse viés social também, né? De querer fazer o cinema, não só esse cinema que a gente vê que é uma história montada, que às vezes só faz você dar risada, mas não tem nenhum teor político, um teor reflexivo, né? Então deu que a gente falou, não, pô, a gente tem que fazer algum filme que pelo menos nos atravesse de alguma forma. Até que a gente fez o Filhas da Síria, que foi uma aventura em tanto, mas foi naquele momento que eu falei, é isso que eu quero para minha vida, é isso que... porque foi um dia inteiro lá com as refugiadas, né, que tem uma casa na Liberdade, um prédio, que é de refugiados do Oriente Médio, sírios, daquela região, né, de contexto de guerra. Então a gente tá lá, foi uma puta aula, assim, ó, foi um dia que eu só consegui agradecer por estar lá. Então a gente fez, filmou e eu fiquei, gente, é esse cinema que eu quero. É esse cinema que eu acredito, é esse cinema que dá a voz que eu sempre procurei ter, mas nunca tive, né, de observar e contar essas histórias. Então, depois disso, teve uma repercussão muito grande, que até hoje, 4 anos depois, ainda fico sabendo, nossa, passou em tal lugar, ou você tem que falar dele em tal lugar. Então, foi aí que eu falei, é isso que eu quero. E nessa experimentação de fazer audiovisual, eu fui vendo que, além das coisas que eu assistia, eu falava, pô, não estou sendo representada, eu não estou vendo ninguém igual eu nas telas. E também não via muita gente fazendo cinema que fosse igual eu também. Eu via muita gente que já vinha de uma família estruturada, ou já sabia o que era arte, sabia falar de filmes desde 1910, e eu só assistia a Sessão da Tarde. Então,
era uma discrepância, uma vontade muito grande de fazer, mas ao mesmo tempo me distanciava cada vez mais. Até que, pela boa sorte do universo, eu tive pessoas, a maioria das pessoas da passagem videográfica, para além de amigos, foram ensinamentos, professores, né? Essas trocas. A gente aprendia um com o outro, errava um com o outro, e eu fui vendo que esse cinema hollywoodiano, esse cinema europeu não me representava. Na época, eu ainda nem sabia o que era Latinoamérica, sabia porque o que a gente vê de América Latina é como se fosse uma coisa distante. Aí eu falava, pô, eu sou uma cineasta do Brasil, eu preciso estudar o cinema daqui. O Rodriguinho teve muita influência, trazendo a palavra de Cuba, amém, lá para a Unila, ou lá para a ETEC, até que eu descobri a Unila, que é a faculdade que hoje em dia eu estudo, né? E lá na Unila ela tem essa ênfase, é uma faculdade bilíngue, com parceria da América Latina, né, do Mercosul. Ano passado a instituição conseguiu também parceria com refugiados sírios, refugiados de alguns lugares ou de situação de vulnerabilidade da África, também da Rússia. Então, é uma faculdade multicultural. Então, em 2017, ainda fazendo TCC, eu consegui passar para lá, só que é isso, tudo é um sonho, às vezes é um sonho muito distante. Aí eu cheguei ainda falando, eu passei na faculdade, mas eu ainda estou no técnico, o que eu faço, né? O que eu faço? Então fui, conversei com a minha família, primeiro para falar se podia, se tinha essas condições de eu ir para lá. Fui perguntar para os professores falando, eu passei na faculdade, mas já estou na reta final do técnico, o que eu faço? Só que eu tive um abraço coletivo de todo mundo falar, voa, vai, que o mundo é teu, a gente se vira depois, você vai se formar assim. Então, concluí meu último semestre do técnico à distância, indo e voltando de Foz do Iguaçu, aparecendo assim do nada para fazer banca, para gravar TCC, para tal, e consegui concluir. Eu entrei na Unila fazendo História da América Latina, porque essa minha vontade de conhecer a Latinoamérica foi muito grande. Então, falei, não, vou mergulhar de cabeça nessa imersão, entender o que é. Então, fiz 2 anos de História, quase não mudei para cinema, quase virei historiadora real oficial da América Latina. Foi uma dúvida muito grande. Eu podia já ter trocado de curso em 1 ano de faculdade, mas eu esperei fazer 2 porque foi muito intenso, assim, foi você conhecer as suas raízes, e raízes que é muito tempo negada, né, porque a gente está nesse contexto Brasil, mas a gente se sente fora, a gente se sente mais pertencente de um Estados Unidos, de uma Europa, do que nossos vizinhos, a gente não se diz latino-americano, tanto que no começo eu falei que eu procurava essa identidade ainda enquanto brasileira, nem como latino-americana, né? Hoje em dia eu falo, eu sou afro-latina, né? Eu sou isso. Então, ir para lá deu essa imersão para eu poder ter mais pés no chão e mais maturidade para poder fazer meus filmes. Ano passado eu consegui fazer a troca no curso para cinema audiovisual. Então, né, esse ano era para eu estar estudando também, mas, né, pandemia, tá tudo parado. Mas um pouco da minha trajetória é isso. Aí teve esse primeiro filme, Filhas da Síria, que foi o boom, assim, que eu fiquei louca, eu nem conversava direito, tendo que dar palestra, tendo que estar falando, tendo que estar indo representando, tanto que no mesmo ano que fiz o filme, o Filhas da Síria foi como justificativa de um doutorado de um cara lá da PUC. Então, Onde tem participei da ele, mesa Steph? dele. Filhas da Síria, ele tá no meu Insta, no IGTV. Legal. Então, assim, eu com 19 anos, defendendo a tese defendendo, né, sendo justificativa para tese de doutorado de uma pessoa na PUC. Então, assim, foi uma expansão muito gigante. Aí, em 2018, fiz um outro trabalho também que eu tenho muito apego. Isso eu digo trabalhos autorais, né? Porque
nessa vida do audiovisual você faz freela, faz umas coisas, você tem até vergonha de falar que participou, mas sempre está Quem nunca? exercitando. Não, tem um trabalho aí que eu nem falo que eu participei porque é uma comédia ruim, mas enfim. Pula. Mas só fiz som, não fiz parte da ideia, pelo menos. Tem esse aval. O som é muito bom do capítulo que eu participei. Enfim. Aí, em 2018, mais uma vez me embarquei numa doideira de fazer um filme em 48 horas, só que dessa vez a doideira era maior, porque eu estava em Foz do Iguaçu. Eu escrevi o roteiro para o Festival do Super Off, que, se eu não me engano, está até aberto, né? Ali. Exatamente, já está fazendo a propaganda. Então, eu escrevi um roteiro que eu tinha guardado desde 2016, que foi na mesma época do Filhas da Síria, né? Que já estava naquele gás, eu falava, vou fazer um roteiro porque foi aí que eu entendi o cinema que eu gostava, um cinema que fala sobre as minhas causas, uma mulher preta, LGBT, da quebrada e que está no corre, e uma mina gorda. Então, tinha um filme que em 2016 eu entendi o que era esse corpo político, o que era esse corpo gordo, né? Entendendo essa minha condição física e tornando ela política. Foi aí que eu criei o Translucidez. E é muito legal porque o roteiro saiu em 2016 e a realização dele foi no Festival Super Off em 2018 e foi toda a construção de entendimento meu para esse empoderamento. Eu não gosto de usar essa palavra, mas é uma que exemplifica melhor. E lancei o Translucidez, ele aborda a questão do corpo gordo feminino, escrevi ele para o festival, a gente passou, teve que viajar, a gente descobriu que passou numa sexta, e não saiu o resultado, eu falando, e aí, Rodriguinho, aí, Nayana, preciso saber, porque eu preciso viajar de Foz do Iguaçu para São Paulo. Aí a gente foi, nem vi minha família, nem vi ninguém. Eu e Giovanni e a Lara foi direto para o Centro Cultural São Paulo, recebeu a oficina e foi pensar nessa produção também, né? Que era uma produção que também ia ter um tema específico. O ano que a gente participou, acho que era a segunda vez que tinha isso de para os roteiros de faculdade ia ter um tema também, né? Depois. Mas o massa é que o tema foi ocupação. O que é mais ocupado que um corpo gordo no mundo, né? Então, foi perfeito, assim, ó, casou perfeitamente, a gente realizou. O universo é tão maravilhoso comigo que, de um dia para o outro, a Juju da ZL, que é uma artista incrível, 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 topou em estar 7 horas da manhã na Liberdade para gravar, sem receber e sem também nenhuma certeza, só 3 malucos falando, vamos fazer um filme, vamos fazer um filme. E Super 8 ainda, Super 8, não era nem câmera, nem nada. A gente foi, a gente fez, e também é um filme que ele tem menos repercussão, mas é que ele fala muito de mim. Ele é um filme assim, extremamente íntimo, que eu abro assim, ó, pá, essa é minha ferida. Isso é o problema que eu sempre tive que lidar na minha vida. E... Posso dar Sim. um recado? É bem relacionado a isso que você falou. Eu estava vendo ontem que o perfil da Juju da ZL foi derrubado por conta de... Ela estava dançando com um shorts marrom. E aí o Instagram entendeu como Nossa, nudez. acho que era nudez. Sim, aí ela acabou de abrir um perfil novo, aproveitar o espaço para Sim, com quem seguia certeza. ela e não tá vendo mais nada dela é por isso. É porque o perfil dela foi derrubado por uma questão racista do Ótimo, Instagram. Dani. Eu Uhum, vou procurar saber e vou divulgar nas minhas redes. Muito obrigada, eu não uhum, sabia. por Que nada. é isso, a Juju é uma pessoa incrível, é uma mulher gorda que dança, que faz tudo que a sociedade não está preparada para receber. Uma mulher preta gorda fazendo o que quer, né? Fazendo o que quer. É... Então foi isso, translucidez, eu disse, o Rodriguinho falou que repercutiu bem sim, muito obrigada, mas é que eu comparei muito filme, com Filhas da Filhas da Síria, Síria. que Filhas da Síria, sim, é um negócio que fugiu, assim, do meu controle, tinha hora que eu parava, assim, com o Will e falou, gente, a gente já sabe, você tem noção de quantas mostras, quantos lugares foi? A gente não. Acho que a gente tem que anotar.
bem o Rodriguinho falando, passou em Genebra, o Translucidez, era o corpo gordo da Juju passando lá em Genebra. Passou No no México. México, passou no México, então uma carreira internacional. Curitiba, ó, muito obrigada, Rodriguinho, por estar dando um salve aí nos lugares. Isso em 2018. 2019, ano passado, eu recebi o convite do Nai. Primeiro ele me mandou o roteiro do que antes não era nem periférico, a gente chamava como extensão do babado periférico, é, a proposta perguntando: Esther, faz sentido para você? Você está se sentindo representada nesse roteiro? E na hora que eu olhei, eu falei assim, gente, eu não acredito que esse filme vai nascer. Tem a possibilidade de eu ver a quebrada, de eu ver tudo isso retratado em tela. Então, o primeiro momento foi falando, nossa, Nai, vai que vai com essa ideia que vai ser sucesso. Logo depois ele me convidou para fazer parte da direção e numa equipe totalmente diferente, de novo, subvertendo aí a estética do cinema branco cis heteronormativo que a gente está. A gente colocou 4 pessoas na direção, que no caso sou eu, a Vita, que é uma travesti, uma preta travesti, o Nai e o Rosa, que são também 2 homens trans. Então você pega uma estrutura de direção, além de ser 4 cabeças pensando, uma coisa que no cinema normal é a maior hierarquia, né? Que é sempre aquela pessoa que se sente o alfa, que está mandando em todos e todos nesse sistema, nesse sistema, né? Que é isso, a gente já falou, não, não é isso, porque não tem como a gente fazer um filme que quer que seja plural, que retrate verdadeiramente essas vozes e ser uma pessoa só. Então, desde o começo, o Periférico passou por muitas mãos, desde o roteiro, para ver se entendia como a pessoa poderia contribuir. Depois já de feito o roteiro, a gente fez umas 2 reuniões de linguagem, que era sentar com todas as cabeças de equipe para dar dica do que achava de referência, trazer também as referências, né? Porque as referências que tem no filme não foi só da direção. Eu não teria capacidade sozinha de pensar tudo. E nem nós 4. Então foi um pouquinho de cada, né? Contribuindo. Aí o Periférico, ele conta a história da Denise e da Luz, que são 2 habitantes da Ilha do Bororé, que para quem não conhece, São Paulo tem uma ilha e é uma ilha quebrada. Não é qualquer ilha, é uma ilha na periferia. Depois do Grajaú você vai, Grajaú, Cantinho do Céu, você ó, desce, desce, desce. Muito longe do que todos os olhos da mídia podem ver, existe esse bairro. Então a Quantas horas do gente, Grajaú? É mais de 2 horas, não é, do Grajaú? do terminal Grajaú, acho que é 1h30, assim, ó, você pega a Belmiro e vai até o fim, vai. Segue, pega a balsa, assim, e Uhum. vai. Então, para além de retratar esses corpos diferentes, é retratar esse lugar que nem tá nos noticiários. Quando está no noticiário é por violência, é por coisa ruim, sempre retratado como uma coisa ruim, não é? E então a gente traz essa outra realidade, que tem corpos que vivem, que escolhem, porque também a gente vai ver a periferia ou o LGBTQI+, sendo retratado, e retratado de uma forma singular, de uma forma única, como se todas as cabeças pensassem desse jeito, como se todos os corpos fossem desse jeito. E a gente tem uma pluralidade tão grande, tão gostosa, para que deixar unificar, colocar como uma coisa, né? Então, a Naya aqui está lembrando da votação, a gente está fazendo toda hora, né? Esse merchan aqui, ó. Então, é trazer para a tela essas coisas que são escondidas. Periférico está aí nessa vida longa ainda, ele foi estreia dele no final do ano passado, no Festival Mix. A gente teve a, uma grande honra de ganhar como melhor filme de júri popular, que, cara,
Eu acho o júri popular o melhor prêmio, porque são as pessoas entendendo, não é um monte de gente que estuda cinema, que trabalha para isso, falando se o seu filme é bom ou não. É a pessoa, na verdade, na sinceridade, assistindo e vendo se tocou ou não esse filme, né? Então a gente ganhou esse prêmio de júri popular e também ganhou como o filme mais transgressor. Tá tudo bem? Ah. Uh! Tá. Eu tenho um limite programado para usar o Instagram por dia, esqueci de desativar hoje. Ai, menina, eu também tenho, porque É, senão, né? é ao vivo. Aí, é o alvivaço. Aí depois a gente, no começo do ano, conseguiu, a gente foi contemplado para ir para o Festival de Tiradentes, um dos festivais mais renomados do Brasil, que assim, era isso de novo, olha os corpos, olha a narrativa que estava naquele espaço, né? Tanto que quando a gente chegou lá e debatendo também depois, foi um festival que até agora foi único, onde você andava, você via pessoas iguais a você, não era só o periférico que tinha de pessoas negras de periferia, tinha mais pessoas assim também, mas mesmo assim ainda há pouco, porque não tem como também vangloriar, falar, nossa, tinha uma júri que era negra, tinha uma curadora, tinha 2 filmes, porque a gente não precisa mais ser exceção, né? A gente precisa ser regra. A população negra no Brasil é mais que a metade, então por que a gente tem que ter 1 ou 2 filmes, 1 ou 2 realizadores? A gente tem que ser maioria, tem que ocupar esses espaços, né? Enfim, aí teve o periférico, infelizmente, depois de fevereiro para março, o mundo virou de cabeça para baixo, mas ainda bem, eu vejo que pelo menos esses debates conseguiu democratizar também um pouco mais, né? Por live, por YouTube. Não tem também muita gente que tem acesso à internet, não tem como a gente viver também achando que todo mundo tem internet, porque não tem. Mas tem uma população que tem mais do que ir para um lugar ou para o outro também, né? Então tem essa redemocratização por causa dessa situação, que muitos debates que eu achei que eu nunca ia conseguir ter ou ouvir e conseguir por causa disso. Eu acho que eu falei um pouco demais, tentei dar um resumão da Não. minha trajetória e dos filmes. Se alguém tiver dúvida, se quiser me perguntar. Perguntas aqui, gente, aproveita o momento. Deixa eu aproveitar Uhum, para talvez complementar. É uma coisa que eu sinto também, que eu achei bem legal que você falou, do cinema, ele ser, eu acho, é uma opinião pessoal, mas eu acho o Periférico é gostoso de assistir. Ele é divertido. A gente se vê na tela como LGBT, muitas vezes apanhando e sofrendo uhum, e aquela coisa toda. E inclusive também como periférico a gente se vê muito nesse lance de, nossa, é maldade, é violência. E o periférico ele é periferia, ele é LGBT e ele é mais leve. Ele é muito gostoso de assistir, porque você vê os perrengues, logicamente, do dia a dia, mas de uma forma. Mas eu, como público, ah, gostei muito de ter visto. A Nina comentou aqui também, aproveitando a deixa, que ela concorda com isso. A Nina tem um blog que fala chamado Cinema para Burros, que é muito onde eu me vejo. Quando você falou que você começou como espectador do cinema, vamos junto. Como, você começou como espectador do cinema. Eu comecei como espectador de novela. Tipo, ainda sou, uhum, até hoje. E é uma coisa totalmente diferente. A gente tá nesse patamar, não sei se eu digo isso, do cinéfilo, ao mesmo tempo, não tem compromisso nenhum de, nossa, eu assisto os maiores filmes, os mais consagrados. É isso, é ver o cinema independente principalmente, e ver eu vejo muito como forma de entretenimento. Lógico, eu vejo para aprender, mas vejo muito como forma de entretenimento. E a arte não é colocada muito na nossa vida dessa uhum, forma, né? Você falou que sim. você acabou conhecendo a arte dessa forma, né? Uhum, então, eu acho que disso que você falou tem 2 pontos que dá para puxar.
Peraí. Não é corona, gente. Cadê minha máscara? Opa, desculpa. Eu acho que isso diferencia essa leveza de quem faz. Porque quem tem esse olhar de fora para dentro, retrata a periferia como que aqui o bairro onde eu moro, eu estou em São Paulo, né, agora. O Parque Santo Antônio, ele foi conhecido nos anos 90 como o centro do Triângulo da Morte, né? Porque era Capão Redondo, Jardim Lídia e Jardim Ângela, que tinha o maior índice de mortalidade. Eu moro do lado do cemitério, onde até os anos 2000 foi onde mais enterrou jovens negros da América Latina. Então, são números que quem está de fora só enxergam isso. Não enxergam que tem vidas, que tem outras possibilidades, que tem outra coisa. Então, se vai retratar com essa visão de quem nunca teve, quem nunca pisou numa periferia, que não sabe o que é andar no domingo e se sente feliz de estar em um lugar fazendo churrasco, ouvindo um pagode, outro ouvindo gospel, outro ouvindo forró, outra música evangélica. Então tem essa leveza, mas também não é fácil. Tanto que o filme mostra, tanto a Denise quanto a Luz sofrem violência. Mas é uma violência que não é, nossa, agora não tem como mais eu continuar essa coisa exacerbada que às vezes mostra também em muitos filmes LGBTQI+, uma violência assim, ó, que parece que você só vai viver isso e não tem o dia seguinte, não tem um sorriso, não tem um enxugar de lágrima, não tem não, agora a bola para frente, não tem um acolhimento. Parece que é só sofrimento, mas é isso, porque nunca esteve nesse papel, nunca esteve nesse lugar. Então, quando a gente faz essa alternância de quem está falando, a gente consegue trazer com mais sinceridade e com a leveza que é a vida. A vida não é mil maravilhas, eu não estou sempre sorrindo, eu choro, mas eu também dou risada. Eu também vejo no problema uma solução, não é? Então, também tem isso que eu acho que principalmente essa troca de alternância de narrativa que faz o periférico ser leve, que traz essa leveza, né? E sobre o cinema ser visto como entretenimento, é a grande indústria hollywoodiana, que colocou para a gente como uma indústria. Você está consumindo depois de um dia inteiro de trabalho, liga a TV, não pensa e vai que vai. E vai que vai, e fora esse distanciamento do tentar também. Desde criança a gente tem um lápis de cor, tenta pintar. Desde criança a gente pode pegar uma tinta e pode tentar. A gente pode cantarolar no chuveiro, pode tentar dançar. E por que o cinema a gente não pode tentar? Porque o cinema a gente não pode ir pegar uma câmera, eu sou o meu próprio realizador, vou filmar o meu cotidiano. Porque dizem que não é, o cinema te afasta muito para você não deter esse poder, porque querendo ou não, o cinema desde que foi feito, ele foi visto como uma arma de manipulação, uma arma de poder. E quem tem isso e quem está no poder são pessoas que sabem o que falar, sabem o que você deve ouvir e te instrui, né? Então Como essa falar? retomada o quanto falar, o que pode, a censura do que você vai falar, vai manipular, não é? Então, você tá entrando nesse meio, é você saber também que você pode falar as suas verdades e pode tentar, gente. Eu acho que não precisa fazer uma faculdade, não precisa fazer essa trajetória que eu fiz até hoje para você fazer filme, que até agora eu estou nessa trajetória de faculdade, não é para fazer filme, é porque eu almejo um dia poder dar aula de cinema. Já contando um spoiler, o porquê que eu faço faculdade. Eu faço faculdade para um dia eu virar professor e conseguir deixar mais acessível esse fazer cinema. Esse fazer cinema desde fazer até narrativa. Eu vou para a faculdade e eu fico vendo pessoas que já viu o quê? Coppola, Scorsese, que não sei o que eu fui saber só agora. Minha referência, igual eu falei, era da Sessão da Tarde, eram as novelas do SBT, Maria do Bairro Sei Tudo, igual eu também sou noveleira, eu também sei. E eu acho bacana que teve até eu participei agora há pouco de um curso que, meu, para mim, isso é um dos lados bons desse momento, assim, poder usar a internet para alguns encontros. Eu participei de uma sala que estava ensinando cinema com 100 pessoas negras do Brasil inteiro, com só professores negros.
aonde, assim, para mim parecia um sonho. Eu me preparava uma hora antes já para sentar e ficava assim, não é hoje que vai ser jarrada de referência na minha cara. E é basicamente isso, o ambiente também constrói. E a Glenda Nicasso, uma mulher que, olha, para mim ela é uma pessoa incrível, assim. Eu não consigo dimensionar o que é as obras dela. Convido a todos a assistirem Café com Canela, o Ilha e o Até o Fim, que são os 3 longas que ela lançou com parceria do Ari Rosa na direção e no roteiro, né? E que ela fala que ela se sentia de saco cheio de chegar em debate de cinema e as pessoas pedirem a referência para ela, esperando que ela falasse: ah, minha referência foi expressionismo alemão. Ela, não, minha referência foi o dia a dia, foi tomar um café da tarde com a minha avó, foi observar o meu presente, foi observar o cotidiano, né? Então, normalmente, essas nossas referências que a gente traz para a tela. Por exemplo, que eu falei, a reunião de linguagem do periférico, era tipo, não era, olha, tal filme que a gente vai pegar. Às vezes era curta também do sistema independente, mas também falando igual para quem já assistiu, tem uma cena que eu me sinto muito feliz nela, que é minha família toda, basicamente, começa com a minha mãe estendendo roupa e termina com a minha avó deitada assim, no sofá. Eles como atores, né, do filme, e a referência dessa cena toda veio com a gente conversando e falando, não, lá na minha casa é uma muvuca, tem mãe, tem pai, tem tio, tem passarinho, tem papagaio, que não sei o que, a gente trouxe isso filmicamente. Então, é nosso dia a dia também como referência, a gente precisa validar isso também. Não é só saber falar pipipi, popopó, eu não tive acesso. Dani, eu acredito também, você não teve acesso, eu não tive uma mãe erudita que via Coppola, que via que não sei o que e colocava. Eu ligava a TV e assistia o quê? A Globo e o SBT. E nem por Sim. isso a gente é menos cineasta ou menos criativo por causa disso, né? Mas as pessoas acham que sim, né? Mas infelizmente já está na época que a gente está cagando porque as pessoas estão Sim. falando. Uhum. Sim, eu ouvi esses dias um roteirista de humor falando que a vantagem de se ser roteirista é que você pode viver a sua dor, anotar ela e levar ela depois para criar a partir do que você viveu. Que ele fala, nossa, eu tô num perrengue aqui, eu não sei se eu vou conseguir sair disso, só que ele tá anotando e depois isso vira uma sketch de humor para ele. Então, É eu acho isso. que é muito mais válido a gente usar o nosso dia a dia de de referência. Não, não é muito mais válido, mas é uma referência também tão importante quanto. Sim. E fora que também o despertar que eu tive no Filhas da Síria foi entender esse cinema cirúrgico, que eu gosto de dizer, né? Porque se for ver, até, sei lá, eu tenho a pretensão da minha carreira eu sempre falar coisas que me atravessam. Se um dia eu me corromper, aí eu tenho que me lidar com a minha Esté do passado, super frustrada com a minha Esté do futuro. Mas a minha intenção no cinema é esse cinema cirúrgico, é você ver a dor, você ver essa tristeza e transformar em poesia, não é? Porque quantas pessoas não já sofrem? Se eu tive esse caminho, esse dom, entre aspas, que eu também não acho que é dom, só tive incentivo e meios, não sou uma pessoa excepcional, não gosto de me colocar nesse patamar, porque não é, desde o começo eu falei, eu tive meios que abriram minha cabeça para que eu pudesse ser o que eu sou hoje e, enfim, não é? Eu acho que quanto mais incentivo, quanto mais é, políticas públicas, mais pessoas igual eu, ou melhor que eu, vai sair da periferia, vai sair, não é falta de talento, é falta de incentivo. Mas, enfim, então acho que já que eu tive esse acesso, eu vou transformar minhas dores, meu cotidiano em poesia. Não quero sofrer, eu não quero passar pelo problema e ficar, nossa, isso, aquilo. Eu vou transformar em poesia, eu vou mostrar para o mundo o que está acontecendo e ter esse grito, não é? A gente já tentou conversar há muitos anos, a gente já tentou falar de uma maneira mansa, de uma maneira branda, mas nunca ninguém quis Didático. ouvir. Uhum.
didático. Eu não, eu já cansei, eu sou super didática, mas eu já cansei já, tanto que no, no debate de Tiradentes, uma pessoa perguntou como a gente conversa com esse sistema branco heteronormativo. Eu falei, eu não quero mais conversar, eu quero fazer, eu quero meu espaço. Quantas pessoas antes de mim tiveram que tentar conversar ou se abdicar do seu espaço para que hoje eu tenha uma brecha dele. Então, até hoje eu vivo de brecha, eu não quero estar nessa brecha, eu não quero ser a cota, eu quero estar inserido. Então, eu não quero conversar, eu quero que você faça política pública, eu quero que você saia do seu lugar. O racismo não é um problema meu, é um problema seu, é um problema de branco. Vocês que se resolvam. Teve um outro bate-papo que eu participei, que estavam perguntando como criar produto antirracista numa sociedade racista. Desde que eu nasci, eu sou antirracista, não é? Acho que Para você viver a ser racista. para eu viver, para eu estar aqui, para eu poder mostrar o meu cabelo do jeito que eu sou, eu tenho que ser antirracista. Então, esse problema não é meu, eu não tenho que lidar com isso, o problema é de vocês. Eu falo de vocês, Dani, porque você também é branco, Sim. então o problema é de vocês, né? Não é mais comigo. Então, é vocês entenderem e entender também a nossa resposta. Eu falo de uma maneira mais branda, mas tem gente que não vai agir assim e está na sua legítima opinião e na sua legítima defesa, né? É entender também, acho que a gente está em 2020, se a pessoa não entendeu ainda que não é que a gente não vive numa sociedade branca, que você não está na Disney, você não está na Europa, então não vai ser a gente que vai falar. Pois é. Classe média, se achando. Enfim, Enfim, é é uma muito. ressaca, né? Não. Sim. Talvez a gente já É uma tenha. ressaca burguesa, porque a Sim, pessoa começa a ganhar, tem um carro que não é popular, acha que está aqui, ó, no topo da pirâmide, mas você só está na base, só que é uma base um sim, pouquinho acima aqui, ó. sim. Eu estava lendo esses dias que essa minoria agressiva é de 12%. Tipo, nós, na verdade, somos a maioria. Uhum. Só que eles gritam muito alto. Então, ou a gente grita tão alto quanto, ou a gente ignora o grito deles. Faz igual criança. Ou a gente ignora, ou a gente grita mais alto que eles. Mas é bom saber porque gritam mais alto, porque quem sempre tem a voz foram sempre eles, né? Igual eu Sim, falei, é uma coisa que você vai crescendo, entendendo essas coisas da militância, da autoestima. Eu via que essa vergonha que eu tinha, ela não era minha, foi uma construção. Esse medo de falar, esse medo de me expor, não era meu, não era natural meu. E se você for conversar com as pessoas pretas, as pessoas periféricas LGBT, você vê que é um medo implantado. Você vê que não é genuíno isso, é porque você vai, igual eu falei, você vai para o espaço, que você vê que tem todas as pessoas falando diferente, pô, se eu falo um mano, tá ligado, no meio da sala de aula, no começo as pessoas já me olhavam torto, já não entendiam o meu linguajar. E eu achava que eu precisava me moldar para estar lá, mas muito pelo contrário, o sistema que tem que se moldar. Por exemplo, desde o começo eu tentei trazer para a academia, que mesmo eu falei, a Unila tem esse mundo de culturas, mas ainda assim é uma instituição. Ainda é uma instituição acadêmica. Então, eu ir lá e querer fazer um artigo sobre o funk, os professores primeiro falam, será? Como assim? Para depois ver que tem potencial de sim ter uma escrita e virar um artigo sim. Eu querer falar sobre o rap nos anos 90 e usar uma letra que fala sobre a rua da minha casa, que é um pertencimento maior, um engajamento, o Roswell não explica isso. Eu falar da minha rua e falar de história, né? Então a academia não está pronta para isso ainda, sim. mas a gente está mais que pronto. Eu não sabia, eu sempre estudei escola pública, fui para lá, eu vi, então é assim que funciona, é assim que a banda toca, então tá bom. Só que não vai tocar desse jeito, não, vai tocar com um pouco de funk, um pouco de samba, um pouco de rap junto, porque eu Pra sou quem não sabe, assim. a Esté é DJ também. Sim, gente, acho que vale também lembrar, né, do coletivo Magia Negra, que eu indo lá para Foz, teve esse baque institucional, Foz do Iguaçu é no Paraná. Paraná, você já pensa que é Sul. um pessoal sul, né?
não precisa falar muito, Sul é meu país. Fresquinha do Capão Redondo, fui para lá, falei, pô, o que que tá acontecendo? E eu vi no coletivo, me juntei com mais outras duas pessoas pretas lá, Guilherme e a Isábia, e a gente criou o coletivo Magia Negra, que a principal frente dele é a parte de baile com músicas pretas. Então, é um baile assim que começou lá em Foz, o primeiro baile tinha mais gente da faculdade, mais pessoas brancas, porque né, Sul. A gente já foi para a sexta edição, e desde a terceira para a sexta, assim, eram mais pessoas negras, e era um movimento assim das pessoas colocarem o cabelo para o alto, usar trança, usar aquilo que se sentia confortável, sair na rua, pegar essa autoestima e falar, não, eu vou dançar no ritmo que eu quero, eu vou ver as pessoas que eu quero, enfim, porque também você dançar e dar risada é um ato político, sim, né? Você ser feliz Sim. é político. Uhum. No momento atual, eu não sei se eu estou te cortando, desculpa, Não, tô mas não. só para complementar, no momento atual é muito complicado também, né? Porque você falou, você não sabe o que é estar na periferia, passar a ver um churrasquinho, ver o samba, ver o religioso. O povo tá trabalhando para sobreviver no meio de uma pandemia, aí chega o final de semana, tá fechado dentro de casa, da própria casa, liga um som alto e alguém vai reclamar? E alguém Uhum. vai falar alguma coisa? Eu vou falar pra vocês, sinceramente, que no horário da live, alguns dias, eu tava tendo um pouco de problema com isso aqui de barulho. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou reclamar? O cara tá lá Uhum. trabalhando plantão, virando madrugadas pra salvar a vida, e eu vou chegar pra ele e falar, ó, abaixe seu som, por favor, que eu não Não, sei, igual eu acho que não. eu vim de Foz passar 20 dias aqui com a família, porque a saudade estava batendo e maltratando. E eu trouxe minha caixinha de som, né? Aí eu até brinquei com um amigo e falei, trouxe à toa, porque no primeiro dia o vizinho tava ouvindo gospel, o fundo tava ouvindo um pagodão, mas isso me dá um conforto tão grande, é aquela, ufa, eu tô em casa, eu tô na minha quebrada, é assim que funciona, e é esse monte de barulho que transforma o que é, né? Essa periferia. Tem gente ao redor. Gente Tem ao gente ao redor. redor. Tem vida, tem vida. E eu acho que é isso. Quanto mais barulho se tem pessoas cantando, pessoas felizes, é porque estão felizes. E eu nunca, não dá para reclamar da felicidade do outro. É. Você quer complementar mais alguma coisa? Já tá acabando já, Já tá Dani? acabando. A gente tem mais 10 Nossa, que minutos. rapidinho, né? Foi super rápido. A gente começa a falar e não É, percebe. pois é, Queria né? ter uma lista de coisas assim para falar, mas é Saudade de rápido. uma mesa de bar, né? Que você pode virar a noite Sim. conversando. Ser Uhum. exaltada, risada. Aqui, na real, a gente até pode virar e virar mais, só que daí a gente perde a gravação, que a Não, gente não. tá fazendo esse rolê bem legal lá no YouTube também. Eu vou complementar uma coisa que eu não podia falar, então eu não estou falando isso. É que eu, é, Os eu divulguei spoilers. os spoilers. Eu divulguei nos stories da passagem uma publicação de uma biblioteca pública que fala sobre a passagem videográfica. A gente ainda não pode falar, então ainda não estou falando sobre isso com vocês, sobre as exibições que a gente vai fazer nas bibliotecas públicas esse mês. No mês de agosto a gente tem 10 exibições de filmes, ninguém sabe disso ainda. Uhum. Só quem está assistindo, então, quem quiser saber tem que assistir a live. E a gente vai exibir filmes falando sobre a memória de São Paulo. E Uhum. aí tem filme em biblioteca, com parceria das bibliotecas públicas. Então a gente vai falar Uhum. um pouco das bibliotecas no extremo sul, no extremo leste, no centro, na leste mesmo, ali para a região da Moca. Mas vocês não sabem disso ainda, tá? Então eu não estou Não, falando, foi tudo não. surto É, coletivo, foi aqui, ó, vozes no nosso sim. ouvido. Quem sabe, talvez assim, essa semana apareçam algumas divulgações, mas todo mundo faz cara de surpresa. Então, Dani, para finalizar um pouquinho sobre a conversa, eu queria reforçar que o Periférico ele está em votação online pelo Festival de Taquatinga,
meio difícil falar, É. mas quem tiver dúvida pode me dar um alô no Insta, que eu passo o link direitinho, tem o passo a passo também nos meus stories. É muito importante essa votação, porque é isso, de novo, é um filme sobre pretos, LGBTs, da quebrada, e a gente precisa estar nesses espaços. Então, quanto mais forças junto, a gente fica forte, separado a gente cai. Então, é Sim. importante essa ajuda coletiva. É só votar, não dura mais de 1 minuto para você fazer isso. E outra coisa também que eu queria deixar o recado é sobre a importância de instituições públicas. Eu só estou aqui, estou tendo esse acesso, conseguindo conversar, porque eu sou fruto de incentivo público. Nunca eu imaginei estar cursando uma faculdade pública, nunca eu imaginei que efetivamente eu ia estar fazendo cinema de verdade, que eu acho engraçado. Quando a minha avó viu o filme, ela falou, nossa, é filme de verdade, né? Porque tem essa também, né? Essa mudança até de estética e de acesso, não tem como, né? A gente tá querendo entrar e não tem os equipamentos necessários, então é com ajuda coletiva. A coletividade é o que nos faz forte, né? Então, enquanto tem tantas pessoas superiores, esse presidente de bosta que a gente está tendo, que só está vendo desmoronar, a gente está aqui falando de cinema e vendo todos os nossos incentivos, todos os editais indo por água abaixo. Então, é com uma força coletiva que a gente consegue falar, não, vamos, esse sonho precisa continuar, a gente precisa continuar e a gente precisa dessa força junto, né? Não é só coisa de Instagram, de campanha, não, você tem que realmente olhar um amigo seu, não é tá pagando de blogueirinho. Eu morro de vergonha de botar minha cara aqui e tá falando, mas se eu não faço, quem faz? Não Sim. é? Quem vai Uhum. falar por mim? Chega, ninguém mais fala por mim, eu tenho que falar por mim. Então a gente tem que se abraçar e tem que incentivar essas pessoas. É legal você ver os streams, aquele pessoal que está no auge, mas também é legal ver seu amigo. Também é legal ver aquele colega que está começando, porque Aquele todo cara que mundo tá teve no um alto, né? começo. Exato. Você tem que assistir, não é só, nossa, massa, tá fazendo, mas você tá vendo, você tá consumindo, você tá compartilhando, você tá efetivando ou só tá dando like? Porque só like também não funciona, né? A gente também faz filme, a gente também música, arte, para ser vista e ser consumida. Então, esse consumo também é um retorno nosso. Então, é muito importante também não só assistir a live, não só comentar, não só curtir, mas também consumir. Porque sem esse consumo também a gente fica só fazendo pro vento. E essa não é a Sim. graça, não é? E acho que é isso, Dani. Sim, quando eu comecei a postar nos meus stories pra galera assistir uma série que eu trabalhei aí, nossa, a Muito maior boa, por satisfação. Você sinal, viu, assistiu? Dani? Eu assisti. Eu não sabia que você tinha participado, mas eu sou das pessoas que olha o Os- crédito. Aí eu fiquei, eu não acredito que eu tô vendo. Eu vi nome de três Surpresa. amigos, vi nome de três amigos. Tem a Stephanie também que participou. Então, assim, ó, foi incrível, incrível, Sim, e é incrível. muito gostoso receber isso. Tipo, as pessoas falam, como assim? Tipo, eu falei, não, gente, eu participei da pesquisa bem no comecinho. Foi uma coisa rápida. Mas eu tava lá também. E aí eu falo, O Dani não falou, mas eu vou falar, viu? É o Boca a Boca da Netflix, todo mundo assiste, ele tá dando uma de humilde, mas nesse espaço não precisa, tá? Assista, a série é muito boa, incrível, assim, eu fiquei em choque de tão bom. É assim, ó, você fica assim, porque, te cortando um pouquinho, todo seu. série adolescente, essa produção, é muito difícil você ver brasileira. Você, às vezes, Sim, você consome muito estadunidense, essas coisas, e você não vê, e você vê a perfeição que é, assim, tipo, imageticamente, a construção, recriar um vírus. Eu até fiquei, gente, foi premonição, da quarentena, tudo pois aquilo. é. A parte que eu participei do roteiro foi em 2018 e 18.
E a Netflix já tinha falado, a gente vai lançar em julho de 2020. Então, quando eu falei, mano, será que vai saindo agora em julho mesmo? Será que vai sair? E saiu. Foi Saiu, gente. isolamento social, Denise Fraga lá com o álcool em gel dela. Aham. É muito Nossa, o pessoal se beijando com a com máscara, máscara. gente. Ó, dando spoiler, desculpa, mas é porque é muito bom. Eu acho que é um pouco disso, né? A gente tem muito Acho que ainda, é isso. mas o caminho é a partir daqui. É isso, Dani. Agradeço muito o convite, de verdade. Vocês sabem que a passagem está no meu coração, que vocês falarem, eu vou falar sim, eu vou topar, eu vou Maravilhosa. estar. Fico muito feliz de poder estar falando. A gente precisa de mais espaços desses de troca. É importante porque às vezes a gente acha que é um problema isolado, mas quando a gente vê é um problema estrutural, o problema é da estrutura, é o nome da tríade, que é o nome do patriarcado, o capitalismo e o cristianismo, amém. O problema é deles. Exato. Eu E é isso. agradeço, em nome da passagem, que você também é parte da gente, também é parte da passagem. Agradecer a sua participação. Foi muito gostoso, nossa, eu queria continuar falando aqui, mas agora a gente já está nos 56 minutos. Daqui a Já pouquinho o já a Instagram gente é cancelada. pede, pelo amor de Deus, parem de falar. Mas muito obrigado. E acompanhem, gente, votem lá. Festival de Itaguatinga. Votem, No sa- votem, procurem nos meus status, se tiverem dúvida, pode mandar mensagem que eu respondo. Que logo, logo vocês vão ver fotinho da Esté com mais troféuzinho. Ah, que a deusa te ouça, amém. Aproveitando os opens dos festivais, Coronga se saia. Amém. Saia. Parem de ter coronavírus. Chega, bactéria. Galera, a gente vai encerrar por aqui. Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, manda lá no nosso inbox. Alguém, assim, uma pessoa fez um box de pergunta para vocês fazerem lá. Se quiser perguntar lá, pergunta, fiquem à vontade. Estamos aí para vocês. Obrigado, gente. Um beijo, Obrigado, Steph. pessoal. Beijão, Dani. Beijo, Steph. Saudade. Saudade de você. Saudade, gente. Eu vou encerrar direto.